Glória a Jesus, graças ao nosso Deus, paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs, louvado seja o nome daquele que é bendito e eterno. Agradecemos o Senhor por ter morrido por nós na cruz do Calvário e ter entregado a sua vida por amor a nós. Sabemos que se esse corpo terreno se desfizer, temos preparado nos céus um templo, não feito por mãos de homens, mas eternas nos céus. Meus irmãos, minhas irmãs, que estão conosco agora nessa graça vindoura, Alá itekemenegai shokomanarabassou, bianegebenegeb, yandarabassu yandokomanagas. Eu sinto a presença do Espírito Santo, meus irmãos. Eu vim trazer uma revelação muito grande, muito forte da parte do Senhor, irmãos, nesta tarde, ao vivo com os irmãos. Igreja do Senhor Jesus, nesse exato momento, eu quero começar aqui a dizer a revelação que eu tive. Agora, mais ou menos 10 minutos atrás, o Espírito Santo me disse que ele está na terra já pedindo para que todos os seus cavaleiros, todos os seus soldados se levantem em posição. Sim, meus irmãos. Todos que são de Cristo, que foram lavados, remidos pelo sangue de Jesus, chegou a hora de se levantar em posição. Então, nós estamos agora ao vivo e anunciando a toda a amada igreja, a todos meus irmãos e irmãs que estão conosco, a entrar em posição com Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Sair da mentira, sair do adultério, sair da fornicação, pedir perdão para aqueles que você colocou nome em contenda e fofoca, se humilhar, e está na hora de descer a olaria de Deus, com as vestes na mão e não no corpo, porque Deus não quer que ninguém vá até a sua olaria, sabendo que Ele é santo, com as vestes sujas. Só desce a olaria de Deus, barro que ainda não foi moldado, vaso trincado, tem que ter temor a Deus. Vaso trincado que já se foi formado, um vaso, não pode chegar na presença de Deus de qualquer forma, porque Paulo escreve, dizendo acerca desse fato, vomitaremos e ainda comemos o vomito. Então é hora de chegar com as vestes nas mãos e pedir para o Senhor misericórdia e lavar as vossas vestes novamente no sangue do Cordeiro, Jesus o Salvador, porque muitos de vocês, meus irmãos, estão com as vestes sujas na presença de Deus. Vocês que se inscreveram no meu canal para seguir os conhecimentos que Deus me deu, estão com as vestes sujas. Vocês podem mentir, dando glória a Deus para o pastor Júlio aí, ao vivo, né, meus irmãos? Vocês querem mentir para mim, mas não conseguem mentir para o meu Pai. Vocês que não têm vida de oração, Deus está cobrando de vocês. Vocês acham que esse canal é só para agradar vocês? Esse canal não é para agradar vocês não, meus irmãos. Esse canal é para agradar a Deus. Agradar a Deus sobre todas as coisas. E vocês não estão fazendo, meus irmãos, tudo que está sendo dito, tudo que está sendo proclamado nesse canal, meus irmãos, de bênção e vitória. É por isso que a sua vida está desse jeito. Porque você não está tomando Jesus acima de todas as coisas. E é por isso que você está fadigado e cansado. Meus irmãos, é a hora do Espírito Santo estar chamando para posicionamentos. Posicionamento é coisa séria. Posicionamento é coisas de soldado. Ele se posiciona diante do Senhor dos Exércitos e diz, eis-me aqui. A Bíblia diz no livro de 1 Samuel, que Deus ele visita Samuel 3 vezes. E na quarta Samuel diz, eis-me aqui, o teu servo te ouve. Então muitos de vocês que está aí dando glória a Deus, digitando, não tem esse glória a Deus, está vindo de boca para fora. Tome cuidado, meus irmãos e irmãs que estão aí, achando que vai para o céu só porque é inscrito nesse canal? Estão achando que é do céu só porque foi discipulado pelo pastor Júlio?
Coisa nenhuma. Sem obediência ninguém chega no céu. Sem obedecer esses mandamentos, se negar um mais pequenino, já é o seu nome tirado da parte do livro da vida. Temos que obedecer o que Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Colocar em pauta os conselhos de Paulo. Meus irmãos, é hora de se levantar. Você está perdendo a tua salvação, a tua vida eterna com Deus. Está chegando próximo o fim dos dias. E você está aí, está tudo aí, se preparando para o final de semana, fazer churrasco. Se preparando aí, achando que está tudo fácil, meus irmãos. Estamos vivendo dias de Ló e não de Noé. Porque nos tempos de Noé acontecia somente a incredulidade. Agora nos tempos de Ló é a incredulidade com o sodomismo, com prostituições, orgias. Meus irmãos, os tempos de Ló estão na cara do gol. Nós estamos vivenciando os tempos de Ló. E que por causa de vocês, meus irmãos, vocês são duros de corações, não temem a Deus, não querem obedecer seus princípios. Filhos da rebeldia e da ira e da cólera, que não obedecem a Deus e nem conhecem os seus caminhos, porque não se interessaram em conhecê-lo. Paulo estava escrevendo acerca de você, inscrita no canal, Pastor Júlio. De você, meu irmão, inscrita no canal também. Homem cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio. São detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, presunçosos, mais amantes dos prazeres do mundo do que amantes de Deus. São nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Narabaço e Comanagai. Como podemos dizer que vamos para o céu? O filho bondoso, o filho que ama a correção, ama a Deus. Está dizendo que vai para o céu porque é obreiro. Está dizendo que vai para o céu porque é pastor. Olha a tua vida. Nem falou com Deus hoje, aí já é 11 horas da manhã, e nem falou com Deus hoje. E diz que ama a Deus. Mentiroso. A tua vida está desafastando de Deus e não acorda. Ramandarabaço e Comanagai. Será que vamos para o céu com vestes sujas? Será que vamos para o céu falando mal dos outros, odiando o próximo, meus irmãos? Quem recebe será bem-aventurado, sabe por quê? Porque a correção limpa o homem. Quem não recebe, meus irmãos, porque não ouve a voz de Jesus, ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, serve para mim também. Porque quem está falando agora não é o pastor Júlio, é o Espírito da verdade, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É gostoso, meus irmãos, como o culto da live de ontem, mostrando família, alegre. Mas todas as manhãs é tempo de se arrepender. É tempo de colocar em prática todos os mandamentos de Deus, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Presta bem atenção que eu vou falar aqui. Nós estamos agora aqui no Brasil, é 11h10 da manhã. 11h09, na verdade. E agora, nesse exato momento, está acontecendo em Israel, desde ontem,
a festa das trombetas. Para muitos hereges que diz conhecer a Deus, estão falando que o arrebatamento vai ser amanhã. Né? E eu quero saber aonde esses irmãos vão colocar a cara se no dia 24 não acontecer nada para o dia 25. Então muitas pessoas estão falando, dia 23 é o arrebatamento. Meus irmãos, não creia. Porque se o dia 23 for o arrebatamento, Jesus errou. E aonde Jesus erra? Meus irmãos, a festa da trombeta é anualmente. Todo ano eles fazem. Aqui repercutiu muito porque é o final dos dias, por causa dos sinais. Então o que acontece? A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que ninguém, nem o filho, sabe a hora que ele há de vir. Nem ele sabe. Nem o próprio Jesus, o próprio Deus, sendo Deus, deixou com que Jesus tenha sentimento do dia da sua volta. Vamos ler, meus irmãos, no livro, no capítulo, Mateus capítulo 24. Queria que vocês lessem comigo. Nós vamos aqui estar na unidade de Deus. Graças a Deus essa manhã, estamos na presença do Senhor. Glória a Jesus. Meus irmãos, Mateus capítulo 24 está dizendo assim, ó. O sermão profético, o princípio das dores. Glória a Deus. Vou aqui chegar para o versículo 4. E disse Jesus, acautelai que ninguém vos engane. Ou seja, ele está dizendo assim, ó. Se alguém falar contra isso aqui, está te enganando. Pois muito virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão muitos. Já aconteceu? Já. Ouvireis de guerra e rumores de guerras? Já aconteceu. Mas calma, ele está dizendo calma, não vos alarmastes, ou seja, não se assustastes. Porque tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levanta-se a nação contra a nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Então está falando para a igreja, para os seus discípulos, aqui não está falando para a multidão. Jesus está falando para os discípulos, por isso que a Bíblia aqui relata, mais à frente você vê que os discípulos que perguntam, não está falando para a multidão, está falando para os discípulos. Ele disse, ó, então vão de entregar para seres atormentados e vos matarão. Então está dizendo, Pedro, vai ser crucificado, hein? Ó, vocês vão ser decapitados, vão ser açoitados assim como eu fui açoitado também. Lembra que ele disse? O mundo vai te aborrecer porque o mundo não vai conhecer vocês porque não me conheceram. Então vocês vão ser bofetados, vão ser perseguidos pelo amor do meu nome. Ok. Nesse tempo, muitos se escandalizarão. Tem muito escândalo hoje? Tem. Trair-se-ão um ao outro mutuamente, se odiarão uns aos outros? Tem também, já está acontecendo. Pestes? Tem. Terremotos? Tem. Ok. Surgirão muitos falsos profetas. Tem falso profeta? Muito. É o que mais tem, é falso profeta, que engana as pessoas. Que só quer dinheiro do povo, que está ali só para enganar o povo, está tirando o povo da essência da vida, que é Jesus a vida. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Aconteceu? Aconteceu. Esse fato aqui, ó, no versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará, isso daqui, ele já estava falando, esse versículo fala das 10 virgens, que chega um tempo que as virgens imprudentes vai se apagando. Então vem aqui, essa parábola bate com o versículo 12. Por se multiplicar o pecado dentro das igrejas. As igrejas iam se esfriando, e aí a Bíblia diz que elas iam parar a oração, elas iam parar o temor a Deus, iam parar de orar e vigiar, e elas iam caindo degradadamente, ia caindo e não ia perceber os seus erros, não ia perceber que estava distanciando de Deus. A Bíblia diz, na parábola das 10 virgens, que as que se apagaram, elas não perceberam que estava se esvaziando, porque elas eram preocupadas com a sua salvação. Claro que eram. Até mesmo ela pede para as que estão lá, olha, me dá um pouquinho da tua, porque eu quero também morar no céu.
mas elas não perceberam que elas estavam esfriando. E às vezes está acontecendo com a sua vida, meu irmão. Você não está percebendo, ó, essa semana inteira, quantas vezes de oração, jejum, né? Então vocês estão desviando, a lamparina de vocês está apagando, e vocês não estão percebendo que essa lamparina está se apagando. Então é isso. Então, meus irmãos, vocês estão se apagando e não estão percebendo, né? Aquilo que era pecado lá atrás já não é mais pecado. O que é isso aqui? Começa o quê? A casca de Saulo começa a voltar. A casca da morte, que a Bíblia diz que caiu as escamas de Saulo, volta novamente os olhos do homem. Aí o homem começa a ver de novo a escuridão e não começa a entender que está andando sem rumo e sem direção. Está tauteando na escuridão e não está percebendo. Então é isso. Nesse versículo é o que está acontecendo com a igreja. Quando ele fala disso aqui, ó, vocês que estão aí, os 12, muitos de vocês vão esfriar o amor por mim, né? E está acontecendo. A descendência dos 12 de Atos, capítulo 2, que recebe o Espírito Santo, nos dias de hoje. Será que temos apóstolo como de antes? Será que temos discípulo como de antes? Será que temos homens como Pedro, homens como João? Então é isso. Será que temos mulheres como Maria Madalena, né, que foi até a crucificação com Cristo, foi até o fim, foi virtuosa? Então é mais ou menos isso. Temos que entender que isso aqui está acontecendo nesse exato momento em toda a igreja, em toda a face da terra. O Brasil, 90% das igrejas estão frias. Mas aí, para nós falarmos que nós não estamos frios, nós colocamos um pandeiro alto na igreja. Vai descer, vai descer, vai descer. E aí todo mundo fala, opa, nós estamos acesos ainda. O fogo caiu. Na verdade, o diabo implanta isso em vocês para dizer que Jesus está lá. Viu, meus irmãos? Mas Jesus não está lá. Porque acabando o culto, as obras não testificam aquela ascensão. Não testificam. O fogo, acabou o culto, abaixou as portas da igreja, o fogo se apaga. O fogo de Deus, a lamparina de Deus, das loucas se apagam, mas das prudentes permanece igreja. Andarabassi comanagai. O homem que está com uma lamparina acesa na presença de Deus, que é uma virgem cheia do Espírito Santo, ele não consegue ficar dentro de casa. Ele quer panfletar. Ele quer anunciar as boas obras. Ele é fogo puro dentro da igreja. E é fogo puro na rua também. Sempre cheio. Todo momento em contato com Deus. Senta no ônibus, ele fala de Jesus. Vai no mercado, ele fala de Jesus. Em todo tempo, meus irmãos, ele fala de Jesus porque ele está igual Paulo. Ele diz assim, olha, não sou mais eu que vivo eu, mas dentro de mim há um que vive e reina para sempre, Jesus o Salvador. Então ele testifica todas as coisas através de mim. Assim como Jesus disse, eu sou o Senhor em um só no Senhor, e eu testifico do Senhor para eles. Então na oração Jesus disse, peguem eles e fazem eles ficar um no Senhor, assim como eu sou um no Senhor. Viu, meus irmãos? Então hoje é fácil enganar. É fácil. Vai dando glória a Deus. Vai dando glória a Deus. Vai, pula aí, minha irmã. Você é pentecostal. Vai, pula, sapateia. Isso é o espírito maligno que está tomando as igrejas e está levando milhões para o Hades. Por quê? Porque não tem estrutura bíblica. Não é somente estrutura bíblica. Porque o homem que ensina a Bíblia, ele também tem que cumprir ela. Ele também tem que ser espiritual e não somente carnal. Porque senão vira fariseu. Porque os fariseus conhecem bem a Bíblia, manuseia bem, mas não tem vida com Deus. São ignorantes.
A tua casa não passa de casa de destruição. Até mesmo Paulo fica preocupado com isso. Ele diz, olha, se é para ser bispo ou diácono, o homem tem que ser bem preparado. O homem de uma só mulher, os seus filhos têm que dar exemplo. E os filhos dos pastores de hoje estão dando exemplo? A sua família dá exemplo? Será que a mulher do pastor é mulher de oração? Será que o filho dele é um menino obediente? Então, se não governa a tua casa, como vai governar a casa de Deus? Vamos lá. Então está se esfriando. Eu vou dar uma revelação para vocês da parábola das virgens. Lamparina. Por que era lamparina? É simples. Lamparina é porque é o seguinte, a terra estava em trevas. A terra estava em trevas. Aí acontece algo que no meio da terra tinha 10 lâmpadas. Por que lâmpadas e a terra escuridão? É porque Jesus disse, vocês agora são a luz do mundo. Lá de cima, Deus ele olha para a terra, sabe de que jeito? Um lodo horrível, encharco de lodo, escura, sem vida, mas dentro da terra ele vê algumas luzinhas, porque Deus é luz, e nós temos que parecer com ele. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras, e glorifique o Pai que está no céu. Porque assim, meus irmãos, vamos lá, porque se você está no meio das trevas, quando a luz ela radia na escuridão, o que acontece? Ela fica muito bem aparentável. Quando você acende um isqueiro no meio da escuridão, a pessoa que está manuseando o isqueiro, você sabe onde ela está indo e onde ela está andando. A luz está no meio das trevas, radiante, cheio de verdade. E todos gostam de ficar perto da luz, porque a luz leva ao caminho da salvação da escuridão, de sair do calabouço escuro e sombrio. A luz vai te levando para até uma saída. Então é isso, meus irmãos. Luz, é por isso que as lâmpadas, as igrejas é como luz. Mas aqui tinha 10 virgens. Então eu quero dizer uma coisa para vocês, elas estavam todas juntas. E ali tinha a separação das obras, separação do dia a dia, separação do que fala, do que vê, do que age e de como sente. Como assim, meus irmãos? Sim, assim como o anjo de Filadélfia, de Esmina, Laodiceia, cada um deu conta de cada igreja. Cada igreja tem um anjo, meus irmãos. E eles mostram para Deus, eles levam para Deus as obras das igrejas. Nem todas as obras Deus recebe, porque a Bíblia diz que quando Caim e Abel fez sacrifício, Deus amou o sacrifício de Caim, de Abel, e jogou de Caim fora, porque nem todo sacrifício perante a Deus é válido, porque o Senhor não recebe sacrifício de tolo. E o que significa sacrifício de tolo? Você que está na igreja, fazendo 30 anos na obra de Deus, mas não vive segundo a obediência de Deus. Você está sacrificando dia após dia, erroneamente, de tolo. Jejum de tolo, que significa? Você jejuar sem amar o seu próximo, jejum de tolo. Por isso que a Bíblia fala que o verdadeiro jejum é o amor. Então é isso. Tudo isso é um pacote de destruição. Elas estavam acesas. Começou a se apagar. E a Bíblia diz que um dos finais dos tempos, na parábola das virgens, ele dá vários relatos de finais. E ninguém percebeu. O primeiro mostra que a Bíblia da parábola das virgens mostra que quando Jesus está voltando, dá mais ou menos 11h30, quem sabe, 11h40, 20 minutos antes da meia-noite, né? E a Bíblia diz que ele está chegando para casar, e na hora que ele está chegando, a lamparina das loucas se apagam, e elas perdem para as virgens, e elas não podem entregar, porque elas ficam sem também se entregar para outras. O que significa isso? Essa palhaçada que estamos vivenciando aí, de transferência de unção, isso não existe, meus irmãos. A unção que eu recebi, irmãos, foi preço pago. Aí é fácil, você chega assim, eu quero, toma, recebe. Eu paguei o preço e você recebe. Não, meus irmãos. Cada um tem um partido grande com Deus. O óleo que desceu em Davi não pode descer em Saul. São óleos diferentes. Mesma unção, mas não foi o mesmo óleo.
Então temos que entender que cada um tem a sua parte com Deus. Eu não posso dividir, meus irmãos, a minha unção com você. Busque também. Busque também, para que não falte nem a nós e nem a vós. Então é isso. Elas foram o quê? Elas saíram para buscar azeite. E de comprar os que vendem. Aí que está o detalhe, outros sinais do fim dos tempos. Outros sinais do fim dos tempos e ninguém percebeu. Está na parábola das virgens. Elas foram o quê? Comprar? Foram ou não foram? Comprar. Você sabe o que significa azeite? Azeite significa fé. Porque a Bíblia diz azeite. Azeite vem da onde? Da oliva, da oliveira, da videira verdadeira que é Jesus. Então quando você tem fé em Cristo, você se acende a sua lamparina. Então a fé é todo dia constante oração, humilhação e buscando cada dia mais a Deus e a sua lamparina se acende. Se parar de buscar, ela se apaga. Agora, sabe o que elas fizeram? As igrejas de hoje estão comprando azeite. Tem muita gente comprando fé aí. Tem muita gente comprando a fé. Chegou ao ponto, né? Duro! Ponto doído! Tem gente comprando fé! Tem gente comprando azeite! Sendo que o azeite é dado de graça. Vai pregar na tua igreja. Faça um voto. Pega lá 100, 10 pessoas com 100 reais. Vamos comprando a fé. Vamos comprando a fé. Meus irmãos. Meus irmãos. Mas tudo bem. A Bíblia diz que ela sai para comprar os que vendem. Os que estavam vendendo a fé. De graça foi dado, meu irmão. De graça recebeste. E agora a Bíblia não relata que eles conseguiram. É isso que está acontecendo hoje. Eles não conseguiram casar, meus irmãos, porque foram atrás da fé comprada. A fé conquistada, meus irmãos. A fé conquistada por nós. Não podemos comprar a fé. E tem muitos aí que estão vendendo a fé. Então, estão comprando com votos. E isso é triste. Triste realidade. E ele disse: mas aquele que perseverar ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunhas, em todas as gentes, e então verá o fim. Meus irmãos, no versículo 22, eu vou acelerar para não ficar longo esse vídeo, porque o Espírito Santo está me dando um grande bálsamo da sua misericórdia. Ele está dizendo assim, ó: pois haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Será dias que não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados esses dias. Olha só o amor de Deus. Ele está abreviando os dias porque sabe que o pastor Júlio, se demorar muito, ele cai. Tá vendo como você se diz santarrão aí, ô teólogo? Ô teólogo santarrão. Jesus está falando que você é tão miserável pecador, se ele não abreviar, você vai cair, vai para o mundo, vai para a prostituição, vai se drogar. Se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Ninguém! Eu disse ninguém! Ninguém se salvaria se não fosse abreviado. Por quê? Porque o amor de muitos se esfriarão e ia contagiar todos. Todos iam ser contagiados por essa hipocrisia, por essa falta de oração, por não ter aguentado mais. Então é isso. Deus está indo de encontro com a noiva para que a noiva
não morra no caminho. Então ele está dizendo, se eu não abreviasse, vocês não iam aguentar. Você que se diz santo demais, eu estou falando com você, que se diz o dono da verdade, que fez 20 cursos de teologia, escatologia, demonologia, tem até isso hoje, infelizmente. É verdade, tem crente estudando demônio agora. Angiologia, anjos, se estuda anjos, meus irmãos. É o fim dos tempos. Os fariseus tomou e estão sentados à cadeira de Moisés, com a Bíblia na mão. Não façam teologia, meus irmãos. Não façam nada disso. Vai para a oração. Porque a Bíblia diz crescer no conhecimento e na graça, mas o conhecimento que vem de Deus, e não de um homem corrupto, que escreveu lá dizendo que Noé tinha 566 cabelos na cabeça. Brincadeira, né? Ok. Então ele está dizendo para vocês, ó, vocês que se santão aí, se eu não atravessasse, se eu não fosse de encontro com vocês, vocês não iam aguentar não. Vocês são tudo miserável, falho, pecador. Vocês precisam de mim. Jesus está falando isso. Se eu não for até vocês, vocês vão cair. Meus irmãos, os que mais estudam é mais carrancudo. Os que mais pegam em estudos teólogos é os que mais perdem a fé e não percebem. São duros, ignorantes. Então quer dizer, meus irmãos, que a teologia ela tem 12 anos dentro das igrejas hoje. Então quer dizer que 12 anos atrás, há 20 anos atrás, os nossos irmãos não foram salvos porque não estudaram. Eles cresceram no conhecimento do Espírito Santo. Quer conhecer a Deus? Vai para o Espírito, vai para a oração. Vai para a oração, meus irmãos. Não deixe, porque a Bíblia diz que a letra está matando, muitos está mesmo. É enfado da carne, meus irmãos, a letra mata. Melhor a revelação, sem comer, sem beber, no quarto, chorando, do que a revelação desses homens. Então, meus irmãos, glória a Deus. Eu estou aqui, meus irmãos, responsável por ensinar diante da presença de Deus, viver em boas obras, para que vocês entendam que o homem que prega, ele tem que ser obediente também. Escribas e fariseus que estão sentados na cadeira de Moisés e estão matando as igrejas. Começa a falar bonito, as almas saem tudo do mesmo jeito. Então, o final dos tempos, não vamos sair daqui que nós estamos falando. Porque os fariseus nos odeiam. Quem não estudar hoje não pode mais pregar. Engraçado. Pregar na igreja os teólogos querem. Vai na biqueira, meu irmão. Uma vez eu perguntei para um irmão de teologia. Eu fui numa casa. Vamos aqui, irmãos. Nós estamos no Espírito e Deus permite falar isso porque é Ele que está governando esse culto. Nós fomos numa casa onde o demônio batia num jovem, numa criança. Exu Caveira, ele falava, eu sou Exu Caveira. Você sabe que o teólogo disse para mim que isso não existe. Eu falei, então vamos lá na casa. Não, eu não vou. Esse negócio de demônio não existe. Falar que é nome de pombagira, não existe. Tem muitas pessoas falando que demônio não existe, nome de pombagira não existe. Sendo que Jesus falou assim, qual é o teu nome? Quando Jesus pergunta qual é o teu nome, é porque tem demônios, tem nome. Senão ele não falava, sai dele. Então tem muita teólogo, ele fala assim, isso aí não é coisa da cabeça. Hoje os teólogos estão dizendo que uns levam para o lado psíquico. Fala, essas manifestações não vêm do... São tudo heresias. Está tudo assim hoje. Antigamente a igreja preservava tanto, meus irmãos, mas tanto, que hoje a teologia diz que o inferno não foi inaugurado. Que o inferno ainda vai ser inaugurado ainda. Eles não sabem o que eles estão falando. Igreja. E aí eu falei, vamos lá. E a família, eu quero dizer uma coisa para vocês. Pedro, ele não precisou estudar. Mas Paulo estudou com Gamaliel. Estudou nas leis. Mas agora Paulo diz assim, eu tive um ensino melhor do que Gamaliel. Porque eu precisei sair do corpo. Eu não sei se eu estava fora do corpo ou dentro do corpo. Só sei que alguém da majestade divina me ensinou, me doutrinou. Paulo aprendeu mais com Jesus do que com letra, meu irmão.
Não adianta falar, pegar o versículo lá e tentar bater com o homem de Deus. Deus me dá entendimento espiritual do que aconteceu na Bíblia. Paulo estudou Gamaliel as leis judaicas. Mas Paulo não conhecia o Espírito. Depois que ele encontrou com Jesus, ele conheceu, entendeu, meus irmãos, que a letra era apenas somente um papel que levaria até um certo momento, era somente a mapa do tesouro. E agora ele tem Jesus, ele começa a entender. Anabaço e Comanagai, que é gostoso viver lado a lado e face a face com o mestre. Meus irmãos, tem muita gente que conhece isso aqui inteiro, ó, tá com a vida depressiva. Agora a senhorinha analfabeta que não sabe nem ler, você olha para ela e diz, onde você vai, senhora? Glória a Deus, eu vou servir o meu pai, hoje é culto de oração. É isso daí, meus irmãos. É totalmente diferente. Se você ficar deitado em casa lendo a Bíblia, você não vai entender nada. Ela só vai te indicar o caminho. Você tem que sair para o mundo espiritual para conhecer como que é o mundo espiritual. Se você está com a geladeira, você comprou uma geladeira, você vai aprender a mexer com a geladeira lendo o manual ou mexendo com ela? Hein, meus irmãos? É mexendo com ela. Vocês têm que calmar, que Jesus só deu um ensino. Vai! Vai! Se Pedro ficasse olhando só Jesus fazer os feitos, e Jesus ali olhando, escutando a bem-aventuranças, Pedro não entendeu o mundo espiritual dele. Quando ele começou a colocar em prática, ele começou a entender. Levanta e anda, não tem prata, não tem ouro, levanta e anda. Ele começou a falar, opa, agora estou no mundo, agora estou na missão. Meus irmãos, ficar em casa, sentada, meu irmão teólogo, ficar sentado, lendo Bíblia, isso não vai mudar a sua vida, isso não vai poder te salvar. Ler Bíblia e viver. Vou dar um exemplo na Bíblia para vocês, teólogo. A Bíblia diz que Deus chama Gideão, 32 mil homens. Gideão acaba com 300, ficou com 300, sabe por quê? Porque Deus falou, aquele que beber da água e vigiar, ó, esse sim, aquele que bebe como um cão, ficará reprovado. Então, ó, os homens, ó, quantos medianitas, ó, tomando a água e vigiando, ó. Por quê? Porque eles estavam dentro da Bíblia, tomando da água, que é a Bíblia, fonte de águas vivas, é isso aqui, ó. Isso aqui pode te levar para o céu, ó. Esse livro te leva para o céu. Esse daqui vai te conduzir para lá, pode ter certeza disso. Eu corto meu pescoço se não. Vai, porque as palavras de Deus essa. Essa que conduz, isso aqui é o seu... Você nasceu e agora você tem um manual de vida, é isso aqui. Mas se você não colocar em prática, isso daqui não serve para te salvar. Anagai kemenegai chokomanarabasubi negai. Tomando da água e vigiando. Ou seja, está ali ativo, está ali pronto para o que deve está ali andando, jejuando, fazendo visita, expulsando os demônios, curando os enfermos. Porque ela aqui não salva, mas ela aqui dentro do coração, Davi disse, eu conheci em letras, mas agora eu pequei, então eu vou fazer algo, eu escrevi agora os teus mandamentos na tábua do meu coração, para não pecar mais contra ti, então agora nós somos cartas viventes, não é mais carta em escrita, mas cartas abertas, pronto para a geração nova, para um renovo bom, luz na terra, sal da terra, caminhando com poder, porque o evangelho não se consiste em palavras, mas em poder também. Agora são almas viventes, andando cheio de poder, curando os enfermos, anunciando que Jesus está voltando, marchando contra os demônios. Não estão mais lutando contra o homem, estão lutando contra a potestade e principados. Não estão assim. Você não tem escatologia, você não tem teologia, você não pode falar isso que não tem base bíblica. Eles não estão lutando contra esses, eles estão lá fora expulsando o demônio, curando enfermos. Anagai kemenegei chanarabasu e komanagai. Aleluia, aleluia. O sal da terra, a fé sem obras, ela é morta. São homens diferentes, meus irmãos. Falar que ama
Os fariseus falam, mas na hora de apedrejar são os primeiros à frente. Mas homens de Deus sabem perdoar. Conduz a verdade como um grande homem. Que ninguém tem que falar da tua família, porque é um homem aprovado. Não vive atrás das coisas do mundo, rudimentos da terra. É coberto de toda a graça e conhecimento de Deus, mas também vive o conhecimento e conhece tanto o mundo físico como o mundo natural e espiritual. Isso não é ser servo de Deus, meus irmãos. Teologia não pode te salvar, meu amigo. Anai kemenei chocou mandarabasu bidegai. Um evangelho puro. E dizem por aí, eu estou aqui na minha mão com o evangelho puro e simples. O evangelho não é simples. Ele é puro, mas não é simples. Tem que ter toda ordenança. Se você for ser alistado para um grande exército, a primeira coisa que você tem que fazer é se colocar em posição. Porque a Bíblia diz que Deus é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor. E agora na terra ele levanta soldados em posição para batalhar. Não adianta ficar só lendo Bíblia, meus irmãos, e as almas morrendo aí fora. O que adiantou? Adiantou teu estudo? Adiantou, meus irmãos, teu estudo sem obras? Para nada presta, meus irmãos. Como eu disse ontem, sem amor eu nada seria. Paulo falou assim, o meu estudo com Gamaliel, ó, sem amar, pode rasgar. Pode rasgar meu diploma, Gamaliel. Sem amor, ó, cessa as profecias, cessa tudo. Sem amor nada seria. Viu, meus irmãos? A simplicidade do evangelho, ela tem que ter caráter cristão. Aí sim você se torna simples. Por quê? Porque você alcança segundo a vontade de Deus. E Jesus era simples. Mas não deixava escarnecer e tampouco pecou. Então, meus irmãos, se eu tivesse com teologia aqui, você estaria morrendo agora. Não precisa de estudos humanos. Quem vai dar todo o conhecimento? A Bíblia diz assim, ó. Agora eu quero pegar vocês. O Espírito Santo os guiará em toda a verdade. Quem vai guiar? A teologia? Não. O Espírito Santo os guiará. Há 20 anos atrás, nós não tínhamos teologia na nossa igreja. E por que a igreja era mais poder, era mais curas, milagres, meus irmãos, era glorioso. Os irmãos viviam uma semana com a palavra. Estava no culto, varrendo a casa com o culto de sexta-feira passada. Hoje, sauda a todos com a paz do Senhor. Deixa eu arrumar o broche aqui, peraí. Ah, eu sou levita, deixa eu arrumar o saxofone aqui que eu tenho aqui. Deixa eu ver se o meu anel está de acordo. Uma pedrinha vermelha em cima, ótimo. Todo mundo tá me vendo aí? Estão filmando aí? Opa, deixa eu arrumar aqui então. A paz do Senhor, meus queridos. Diz a palavra de Deus no livro de Ezequiel. E vai enganando a igreja. Vai lá, carnal. Vai, a carne vai falando. E fala que é Deus que está falando. Vai falando, no dia do juízo você vai ver. E aí, vamos lá. Deus está me dando uma visão nessa palavra que está escrito no livro de Ezequiel. E parece que fica sem força, sem fôlego, porque um imita o outro. É tudo igual. Carnalidades. Temos que ensinar, meus irmãos. Temos que padecer com Cristo. Renunciar ao pecado. E a maioria dessas igrejas, meus irmãos, então tudo carnal. Vai ver a vida das irmãs, as fofoqueiras do ciclo de oração. E depois vai ver a vida dos irmãos, que é pastor aí. Vai lá ver.
são até cabeleireiro. Corta o cabelo das irmãs de dia e depois à noite vai pregar, né, ó? Cortando o véu das irmãs aí, ó. As irmãs que ficam aí, ó, manicure aí, pintando todas as irmãs aí, o corpo de Deus aí, zoando todo mundo aí. Daqui uns dias eu também vou fazer um curso de tatuagem, vou tatuar e vou pregar à noite. Tá tudo virou bagunça. Então, irmãos e irmãos, não deixa essas igrejas que esqueceram de consultar primeiro a Deus e não o professor de teologia. Primeiro, meus irmãos, temos que buscar em oração, o Espírito Santo está conosco. A Bíblia já nos ensinou, não precisa estudar, meus irmãos. Imagina quem é analfabeto. Eu conheço mulheres que não sabem ler e escrever, que tem mais autoridade e unção do que teólogo. Expulsa demônio, cura enfermo, profetiza e acontece. Nunca estudou, não sabe ler nem escrever. Era essa igreja nossa antigamente. Hoje está uma bagunça. Já me convidaram a fazer culto de teologia. Hoje nós estamos estudando até demonologia. Demonologia, meu Deus do céu. É o fim dos tempos. Meus irmãos, eu estou em contato com Deus agora. Vou fazer algo aqui então. Senhor, diante desse vento que passa sobre a minha face, diante da lua que adivinha a noite e do sol que estremece a terra com sua força, tudo isso é testemunha e será contra mim no juízo final se eu estiver enganado aqui. Porque eu sei que o Senhor fala comigo. Eu sei que o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Que o Senhor pese as minhas palavras perante aqueles que não estão duvidando e aqueles que acham que eu estou com heresia aqui. Que no último dia o Senhor vai pesar com a sua justiça. E a partir de hoje, começa a pesar, Senhor Jesus, e mostrar quem está certo. Porque eu sei que o Senhor que está falando comigo agora. Meus irmãos, a autoridade que Deus me deu é porque eu tenho parte com Ele. Não me corrompi como esses pastores estão corrompendo vocês. Estou cansado de sair da minha igreja e acudir uma jovem da congregação, uma jovem da Batista, uma jovem da Assembleia de Deus, porque ficam aí 20 anos dentro da igreja e nunca nasceu de novo. Não nasceram de novo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, igreja de Deus, não vamos corromper com os que se corrompem. Vamos viver uma vida de santidade e obediência à Bíblia. Conhece e não pratica, não conhece nada. Nunca o conheceu. Se você diz que conhece tudo e não pratica, você é mentiroso. E não há verdade na tua vida. Aleguei-te que mandarabaço e comanagai. E é por isso, meus irmãos, que não adianta nós também vestir uma saia no pé, se comportar como serva de Deus e tiver com a língua lá embaixo, com a mente, porque isso não pode travar as vontades da sua carne. O que trava a vontade da carne é viver em espírito, oração continuamente com Deus. Nós estamos vivenciando esses dias. Eu quero dizer algo. Os sinais estão acontecendo dentro da igreja e também fora da igreja. Então é isso. Esses são os primeiros sinais. Muito estudo, muito conhecimento humano e nada de Deus. Teatro dentro das igrejas. Festividades dentro das igrejas. Os teólogos que estão atrás do altar que cooperam com teatro e festividade, aonde está teatro e festividade dentro da sinagoga? Por que vocês não usam também ali para exortar? Ó, na teologia não diz que teatro pode. Por que vocês não fazem isso? Teatro, jovens imitando o diabo nos teatros,
com um monte de corrente, capa preta, dizendo eu sou o Satanás, puxando uma alma, a outra puxa, fala que é Jesus, e aquela bagunça toda, que não tem poder nenhum contra as trevas isso. Danças, coreografias mundanas. Pastor Júlio, mas era o hino que estava cantando. Não, é mundano. Estava lá, balançando os seios, né, minha irmã? Balançando o seio, mexendo o quadril, né? Mostrando sensualidade no agachar, né? Quando vocês fazem assim, na coreografia, a bunda fica tudo empinada. Não tem comportamento, não teme a Deus. E todos vocês que fazem coreografia, eu quero ver se vocês têm vida de Deus, com Deus. Oração, jejum. Porque se tiver oração, jejum, Deus não deixa vocês fazer isso. Uma certa vez, fui numa igreja pregar, tinha uma moça cheia de corrente. A igreja, essa igreja também, que fica apagando luz com telão na frente do altar. Vocês estão de brincadeira. Se arrependam. Vocês estão achando que é brincadeira, meus irmãos? Apaga a luz, põe um telão. É o final, é o princípio do fim. Aí eu fui numa igreja que a irmã tá tudo correntada, uma jovem, eu falei, mas que essas correntes aí, rapaz? Eu fui pregar aqui na igreja, eu olhei e falei, meu Deus do céu, que essas correntes? Não, aqui tinha um teatro aqui, agora antes do senhor chegar. E a menina tá com o rosto tudo preto, ela era o diabo. Olha só, meus irmãos. Colocando a natureza de Deus, a semelhança e a imagem de Deus. Em semelhança de Satanás. Aí, sabe o que aconteceu? Cheguei na igreja, a menina pediu oração que ela estava passando mal. Ou seja, chamou tanto o capeta no teatro que incorporou nela. Quando eu orei, caiu com corrente e tudo. Deus é minha testemunha, eu não estou mentindo. Eu falei, meus irmãos, toma cuidado com isso. Acende a luz aí, pelo amor da igreja. Acende a luz da igreja, tudo apagado. Vamos orar aí, todo mundo apaga as luzes. Meus irmãos, tá virando uma bagunça. Tá virando uma bagunça. As igrejas estão uma bagunça, não tem mais reverência. Aí vocês criticam, ai, não tem nada a ver esse negócio de separar homem aqui e mulher aqui. Lógico que tem, porque se deixar todo mundo junto, vai lá para namorar. O culto tá lá e os namorados tá assim, ó, mãozinha dada do culto. Lá não é lá pracinha não, meu amigo. Lá tem que entender que ali não tem mais mulher, não tem mais parente, não tem mais amiga. Fica dando beijinho. Esses pastorzinhos aí, certo? Que fica aí em Gideões. Vem aqui, minha esposa. Olha, vocês estão com inveja da minha esposa? Olha que menina linda que Deus me deu. Eu sou feio, mas olha, mostrando a esposa, falando assim, ah, minha esposona aqui, ó. Ó, a minha esposa, vocês não tem uma dessa não, hein? Hã? Aqui, ó. Vocês não tem uma esposa dessa não. Olha a minha, olha. Vem aqui, a minha mulher. Não tem nem reverência. Antigamente, para mostrar a esposa tinha até vergonha para se mostrar para outros homens em cima do altar. Tá uma bagunça. Tá uma bagunça! A igreja de Deus não é essa! A igreja de Deus, irmãos, é aquela igreja onde todo mundo senta e com lágrimas nos olhos, dobra o joelho e diz, ai de mim, porque não sou digno de estar aqui na tua casa. Sou miserável, pobre, cego, nu, pecador, que não tenho poder para nada. A minha alma desfalece, Senhor, por não obedecer os teus mandamentos. Os meus ossos estão enfermos, pois não consigo encontrar encantamento em minhas ações. As minhas obras de justiça são terríveis, mais escuras que o carvão da terra. Isso, irmãos, são as orações de um pequenino que se vai abaixando, e some perante a Deus. Sumiu! Não que se cresce, vai crescendo. Senhor, eu cumpro os mandamentos. Agora, eu sou um homem de jejum, hein? Vem comigo não, eu aqui tenho oração, aqui é homem de Deus. Se vir aqui, eu vou bater o pé e vai cair demoniado. Não, meus irmãos. Servo de Deus faz isso aqui, ai de mim. Meu irmão, você é o pastor Júlio César? Aquele lá que começou até a andar com um anjo um certo tempo? Estava aí, rebatando... Nossa, Deus te usa muito em revelação e em cura, é você?
Eu sou o pastor Júlio, Barão, e tudo isso é para a glória de Deus. Eu sou apenas um pastor, igual você. Mas não, glória a Deus, que é o pastor Júlio, tudo bem? Vamos lá. Diminua, meus irmãos. Vanglória, soberba. Sem contar que o dinheiro corre solto, né? Então vamos entender, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus nos convença nesses últimos dias. Viu, meus irmãos? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Muitos falam assim, teologia, uma vez meu irmão perguntou, mas teologia não é estudo de Deus? Eu falei, sim, dizem que é. Mas por que dizem que é? Porque, meus irmãos, Deus não se estuda. O conhecimento, para você conhecer a Deus, não é lendo, vigiando, jejuando, se consagrando, fugindo da aparência do mal. O Espírito Santo vai entrar dentro do teu coração, porque ele vai ver que você está fazendo obras de justiça e ele vai começar a entrar dentro de você e aí você vai conhecê-lo. Viu, meus irmãos? Tem que ler a Bíblia? Claramente, toda a Escritura é proveitosa e inspirada por Deus. Mas quer ter contato? Se eu mandar uma carta para vocês, dizendo eu sou o pastor Júlio, assim, vocês não vão me conhecer. Vocês só vão entender que eu existo. Conhecendo é tendo contato comigo. Então a mesma coisa a palavra, foi uma carta que Deus deixou para toda a humanidade. Seguindo isso aqui, e fizer justiça e juízo, nascendo de novo, essa palavra aqui, ó, sabe o que vai acontecer com ela? No mundo espiritual, ela vai sumir daqui e vai entrar aqui dentro, ó. Aí sabe quem é a palavra lá? É Jesus. Ele é a palavra. Então ele vai entrar em espírito dentro de você. E isso vai fazer você praticar boas obras. Quantas pessoas, meus irmãos, quantas pessoas que leiam isso e não praticam? É porque ainda não conheceu Jesus. Vou dar o último exemplo aqui para nós encerrarmos essa transmissão. Qual é que salva? O batismo da água e do Espírito. Logicamente que é do Espírito. O da água batiza aquilo que vê, que é a carne. O do Espírito batiza aquilo que não pode enxergar. Então, isso aqui a gente pode ver. Se ela não for aplicada no mundo espiritual, na minha vida, esse livro, ele não pode entrar dentro de mim. Ele não pode morar aqui dentro. Por isso que Davi disse, escrevi teus mandamentos na tábua do meu coração para não pecar contra ti. Então, faça com que Jesus saia das folhas e entre dentro do teu coração. Faça com que Jesus saia da letra e entre dentro do teu espírito. Para você ter misericórdia. Viu, meus irmãos? Viu, igreja de Deus? Para Deus ter misericórdia da sua vida. Para que o espírito do engano não venha tomar os seus corações. Então é isso. Tem muitas pessoas que estão vivendo os últimos dias agora enganados. Quer contato com Deus? Seja o mais pequeno. Viu, meus irmãos? Seja o mais pequeno, para que vocês possam ser o maior no reino de Deus. Jesus disse, tá vendo aquela criança? Se vocês fizerem como aquela criança, será o maior no reino de meu Pai. Então, nessa tarde, agora meio-dia, guarde esta palavra nos seus corações. Se quiser rever esse vídeo 10 vezes, reveja. E reveja seus conceitos. Hoje é o dia da campanha do arrependimento. Então esse estudo que nós tivemos hoje, está sendo um dos estudos mais lindos, né? Que nós fizemos ao vivo, porque teve mais paciência, dentro do carro, aquela coisa. Mas, meus irmãos, o mundo precisa de mais homens como eu, que tira os fariseus da cadeira de Moisés. Que quando acaba um culto, viu, meus irmãos, vai atrás das almas, chora com elas,
Nós temos que viver como Jesus nos ensinou, e não como o homem está nos ensinando. Jesus nos ensinou, irmãos, praticar a justiça, nascer de novo, viver uma nova criatura. E para isso, para viver de novo, temos que realmente nos desprender do velho homem, para que nossas obras sejam alcançadas com misericórdia. Porque, meus irmãos, nós somos tudo sujo. Nós somos todos hipócritas. Não merecemos nada, meus irmãos. E lembrando bem, eu tenho alguma coisa contra quem faz teologia? Não, porque são almas. Eu preciso respeitar você. Mas a partir do momento que você se torna teólogo, entra um demônio dentro de você. Quiser polêmica, pode falar. Porque existe um demônio chamado teologia. Você acha que o diabo vai vir com uma cruz? Com 2 chifres? Ele vai falando que o estudo é de Deus mesmo. Você acha que o diabo vai falar assim, é estudo de Satanás? Ninguém ia fazer. Não ia enganar ninguém. Então é por isso, meus irmãos, que tem muito jovenzinho aí caindo em adultério. Por isso que os escândalos aconteceram. Porque hoje, o que tem mais é pastor saindo com adulterando. Por quê? Porque eles se prepararam na letra, mas não se prepararam no espírito. Eles se prepararam na letra, mas não se prepararam no mundo espiritual. Aí você vê os escândalos acontecendo. Aí sabe o que acontece? O jovenzinho que está na tua igreja pregando, esse jovem que tem teologia, já é pastor porque tem teologia, porque hoje é assim. Você tem teologia? Você já é pastor. Aí você ganha hoje é assim, a carnalidade está tão grande, que é assim, ó. Eu ganhei, olha, eu sou pastor, eu tenho o meu certificado de pastor. Agora eu posso sentar lá no meio da CAGADB junto com os príncipes. Eles falam que os príncipes são os pastores, né, de nome, né? Eles falam que os príncipes são eles. Vou sentar atrás dos gideões, fica aquele monte de homem lá atrás, ei, vai ficar tudo lá em cima. Agora eu sou pastor, rapaz, respeita, eu sou pastor. Olha só aqui, ó, acabei meu curso de teologia, ai, tô muito feliz. Vou poder pedir dízimo, vou poder trocar de carro, vou poder também falar, eu mando aqui, eu vou poder. Tenho anel de teologia, sou um pastor. Antigamente, ninguém queria ser pastor. Porque quando a igreja começou a crescer, era muita retaliação, mas ainda tinha respeito. Para ser pastor, vou chegar mais perto. Para ser pastor, antes, o dirigente da igreja, você jovenzinho, 2015 aí, converteu em 2010 aí, tá falando que é homem de Deus aí. Tá? Que não conhece nada de Deus. Fez teologia achando que já é obreiro, que é missionário, que tem isso, tem aquilo. Vou falar que prega bonito até. Engana os que não conhecem os espíritos. Homem de Deus, vocês não enganam não. Com palavras bonitinhas não. Faz o povo chorar. O sentimentalismo não entra no coração que tem o Espírito Santo não. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Antigamente, para levantar um pastor, era 4, 5, 6 anos de oração, meu amigo. Para Deus levantar. Agora vocês estão levantados por homens. Qualquer um que faz o curso de vocês já é pastor. Chamado de Deus vem de Deus. Chamado do homem vem de estudos. O estudo é terreno. O conhecimento é cristão, é do céu. Então quando Deus chama uma pessoa, se Deus me chamou, sabe quantos anos eu orei, meus irmãos? 3 anos, para Deus me levantar como pastor. Hoje, vocês fez um cursinho de teologia, já fala que é pastores? Não conhece nada de Deus. Então vocês estão enganados e se enganando a si mesmo. Tem que ser a unção tem que vir do céu. Não adianta, viu meu irmão e minha amiga? Não adianta Samuel sair com o chifre de azeite na sua vontade para ungir ninguém. Para Samuel sair com o chifre de azeite, tem que ter primeiro passar pela comunicação com o céu. Ou seja, primeiro o azeite tem que ser vindo do céu.
Samuel não tem poder para ungir rei. Samuel não tem poder para ungir Davi como rei. Mas o poder veio do céu. O homem não pode nada se não vir do céu, meu irmão. É a escritura bíblica ou você não lê a Bíblia? Então, eu conheço um pouquinho da Bíblia. Pouquinho. Então, quando a gente fala isso, sabe o que vocês falam? Tá me julgando! Não pode mais pregar a verdade, que vocês falam que é julgamento. Então, vocês que têm um chamado, meus irmãos, quando o seu pastor fazer a reunião e falar, vai ser obreira, coisa nenhuma. Vai ser uma assistente, tudo bem. Vai dar uma assistência, mas não vai levar cargo de obreira. Quantas missionárias não estão aí? Quantas missionárias não estão tudo aí, ó, jogado, e fala que é missionária. Então vocês, quando o seu pastor fazer a reunião e falar, ó, você vai ser obreira, pergunta para ele quanto tempo ele orou. Pergunta do tempo, e quanto tempo você também orou? A pessoa nem ora, é obreira. A pessoa nem jejua e é obreira. A pessoa nem lê a Bíblia e é obreira. Quem te levantou? Foi o Espírito Santo? Ou foi o dedo do homem? Foi o dedo divino ou o dedo do homem? Então quando alguém, seu pastor chamar você para ser obreira, e você que é obreira, não está preparado, entrega teu cargo. É melhor ir para o céu, porque no céu não entra cargo, viu, minha irmã? Viu, meu irmão? Adiel Matos, se prepara aí para compartilhar isso aqui no canal. Deixa pegar o maior número de teólogos possível para eles entenderem que a obra de Deus não é desse jeito, não. E ó, quero dizer uma coisa. Não adianta, meus irmãos. Não adianta. Tem muita gente despreparada com cartas missionárias. Tem muitas pessoas que ainda é Saulo em Damasco, indo para matar a igreja, com cartas para matar a igreja e não cartas de recomendação para avivar a igreja. Poucos Paulo e muitos Saulo, que ainda não encontrou Jesus no caminho. É isso, meus irmãos, que nós temos que entender. As coisas de Deus é séria demais. Não é assim, vou abrir uma igreja ali, tem que ser revelado por Deus. Vamos abrir opa, vamos lá, irmão, vamos abrir, liga aqui pra mim, já tem o barracão, já tem as caixas, já tem mesa, vamos embora, vamos explodir o capeta. Não é assim não. É por isso que a obra de Deus está escandalizada no Brasil. Abriu-se muita igreja sem preparação. Abriu muitos, levantaram pastor sem ser pastores chamados. Aí o que acontece? As ovelhas foram até eles e eles não tinham comida para dar para elas. E sabe o que aconteceu com elas? Elas estão perecendo. Porque o pastor não tem contato com aquele que pode dar comida. Ele não tem contato com aquele que pode dar azeite, farinha, pão e água do céu. Então esse pastor ele não tem contato com aquele que pode dar. Viu, meus irmãos? Então é isso. Temos que entender, meus irmãos. Entender sobre o diálogo de Deus com o homem. Então vocês não podem estar em cima de um altar sem ser convidados e sem ser escolhido por Deus. Cuidado, pastores. Quando vocês falam, Deus chamou o irmão para ser obreiro, cuidado. Você está usando o nome de Deus. É muito sério, meus irmãos. Irmãos, pensa no seguinte. Eu lembrei agora até do jornalista lá que faleceu. Pensa no seguinte agora. Deus, meus irmãos, para pensar, por favor, em nome de Jesus. Por favor, pelo menos 1 minuto do seu dia de hoje. Deus está sentado num trono. Você sabe o que sai do trono de Deus? Raios e trovões. Diante do Senhor estão 24 senhorinhos de idade, ou seja, 24 anciãos. Você sabe o que esses anciãos faz? Eles pegam a coroa e jogam diante do trono de Deus. Os anjos se calam. A Bíblia diz que os outeiros, as montanhas, começam a tremer quando ele fala.
A Bíblia diz que da tua boca sai uma espada de justiça com 2 gumes, que entra na alma e no espírito. No teu peito há um cinto de puro fino ouro, feito pelos anjos. No seu pé é como um latão reluzente, saído de uma fornalha. Vocês acham que enfrentar um Deus desse, que tem tanto, poder. Vocês acham que esse Deus, que tem tanto poder, vai permitir qualquer coisinha para agradá-lo? Será que é poucas coisinhas que agradam a Deus? Vocês acham que é qualquer coisinha, um jejum qualquer, uma palavra, ô Senhor, eu te amo. Você acha que qualquer um que se diz te amo, ele convence ele? Meus irmãos, prestem bem atenção. Vocês acham que qualquer um vai para o céu? Vocês acham que qualquer igreja que fazer está tudo bom? Meus irmãos, um que tem poder para nos esmueçar, para nos mandar no inferno. Você acha que ele está feliz com qualquer coisa? Meus irmãos, quem somos nós? Quem somos nós, meus irmãos? Igreja do Deus vivo. Vocês acham que você pegar um CD lá na tua casa? Aí meu CD. Vou colocar o hino para louvar o Senhor. Faixa 2, por favor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e muitos vão dizer. Começa o povo a fechar os olhos e chorarem. Não que estão sentindo o Espírito Santo, porque aquela música tocou no seu sentimento, porque o nome de Deus está lá, a Bíblia diz que ele está entronizado nos louvores, claro. Mas será que isso chegou até Deus? Será que hoje você se preparou para louvar? Você ficou na tua vida, você ficou ali 4 horas de oração, de jejum, para que Deus recebesse a cada louvor? E diga uma coisa, esses louvor de hoje pode chamar de louvor que exalta o homem? Que a vitória é sua? Que é para você não entristecer, que é para você se levantar, que você é um ouro fino de Ofir, que o teu pecado não pode esconder as marcas de Jesus que é em você. Você acha que isso é louvor, meus irmãos? Eu sei que tem um homem cantando nos Salmos dizendo: ó, com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e os seus caminhos. É um louvor de Davi. Será que estamos realmente, meus irmãos? Por favor, eu queria saber. Será que realmente estamos verdadeiramente preparados para encontrar com o nosso Deus? Você acha que a pessoa, quando ela vê que tem 2 horas de ensino aqui, você acha que elas vão ver esse vídeo, meus irmãos? Você acha que elas vão ver esse vídeo inteiro? Você que chegou até aqui, parabéns, você quer conhecer a Deus, quer estar mais perto de Deus? Vocês da teologia se convertam, pega o estudo, rasga e vai para o jejum e para a oração. Não perca a salvação de vocês, por causa de bobeira. Param de pegar o microfone e jogar em direta no seu irmão lá embaixo. Para, minhas irmãs, de chegar no púlpito e for cantar lá, ó, atrás do púlpito, e os homens atrás de você, você com a bunda na frente do pastor lá, na frente do diácono, a irmã com a bundona assim, ó, na frente do irmão e cantando.
O irmão vai olhar e tem que ficar baixando a cabeça, mas quando ele é carnal, ele fica só aqui, ó, dá uma olhadinha e olha para lá. Para com isso. Para com essas palhaçadas que vocês estão fazendo. Meus irmãos, é muito sério as coisas de Deus. Temos que ser a todo momento vigilantes, para não errar e para não entristecer o Espírito que é santo. Meus irmãos, o Espírito saiu do próprio Deus. Dentro dele entrou na terra para entender o que os homens passam. Para com isso. Viu, meus irmãos? Aí você fala, mas espera aí, maquiagem clarinha pode. E a outra que mais parece não pode. A mais clarinha, eu vou pecar um pouquinho também, um pecadinho. Um pecadinho mais clarinho, posso pecar um pecadinho mais clarinho? Irmãos, que Deus abençoe. Que Deus tenha misericórdia de vocês. Graças a Deus que eu estou sendo esperto. Muita gente fala, ele é louco. Esse cara não tem medo de ser perseguido, morto. Irmão, meus irmãos, viver para mim é ganho. Morrer para mim é lucro. Medo da morte, a morte que é o nosso passaporte para alegria. Morrer vai ser bênção. Sair do corpo e falar, Senhor, lembra aquele lá, eu tinha um computador na terra, eu tinha 50 mil inscritos, consegui usar a tecnologia da terra para edificar pessoas. Glória a Deus. Eu peguei aquilo que o diabo tentou destruir famílias para a bênção e não para a maldição. Meus irmãos, que Deus abençoe, que vocês possam acabar esse vídeo, pensar, meu Deus, realmente a igreja está enganada, né? É muito triste, meus irmãos. Eu vou aqui, ó, nós temos 1h16 de vídeo, eu vou até 1h30, posso? Até 1h30 de ensino? Posso sim ou não? Sim ou não, meus irmãos? Posso, né? Então tá bom. Mais 15 minutos aí. Presta bem atenção. Nós estamos vivenciando, os nossos jovens, nossa igreja, está perdendo tempo. A maioria deles, os jovens da igreja, está perdendo tempo, meus irmãos, dentro das igrejas. Então, o que está acontecendo? Esses jovens, eles estão lá com Bíblia, estão cantando no coral de jovens, mas eles não estão sendo disciplinados pelos seus pastores. Eles não estão conseguindo mais ser disciplinados. Por quê? Porque eles não têm alimento. Eles não têm alimento, meus irmãos, para comer. Eles estão morrendo dentro das igrejas. E por causa disso, nós estamos vendo essa juventude. Uma juventude até que é bonita. Quando você vê, olhar os olhos carnais, você vai olhar lá a festividade dos jovens. Um banner bem grande com a foto deles, né, atrás do altar, que é uma hipocrisia isso, né? E aí você vai ver as meninas sentadas assim, na primeira cadeira, e os jovens de pé. Mas as meninas tá tudo assim, ó, puxando a saia para baixo, né? Porque na foto um pouquinho a saia tá curta, então vamos puxar um pouco para baixo e tampar as entranhas, né? Sem pudor nenhum, claro. E os varão tudo assim, ó, jogando bola, masturbando, videogame, tá tudo lá. Vive uma vida de zoeira, chacoteando. Tem aí, ó, no YouTube, né? Com o menino que precisa aceitar Jesus, Rodrigo Fernandes. Procure esse canal desse jovem. É um jovem da Igreja Assembleia de Deus. E o que esse jovem faz? Esse jovem, ele faz as pessoas darem risada. Tanto ele como outros canais aí, né? De carnalidade pura, de chocarrice, né? E aí eles pregam ainda à noite, né? Eles fazem o povo dar risada e ainda vai pregar ainda. Eles pregam, falam, brincam com o Espírito Santo, fazem chocarrices e ainda falam que são servos de Deus, e o seu pastor com certeza está mais morto do que ele. Então é mais ou menos isso. Nós estamos vivenciando isso. Eles estão catando a Bíblia, os jovens de hoje estão destruindo, meus irmãos, com o que nós estamos vivenciando, dizendo que é espiritual. Então um espírito maligno está tomando os nossos jovens. E isso é perigoso. É perigoso, né? Então às vezes a gente tem que falar o nome dos irmãos, como o Rodrigo Fernandes eu falei,
porque eu já mandei muitos comentários, né, para ele não responde. Então tem que fazer um vídeo para chegar até você, meu filho. Pra você se converter, meu filho. Porque senão você pode perder a salvação por causa de vídeo de YouTube. Quero ver se os seus inscritos vai poder te salvar no fogo eterno. Viu, pastorzão? Todos que fazem chocarrice, Jacinto Manto, tudo isso, zoando a igreja, né? Zoando a igreja de Deus. Isso aí é abominável, meus irmãos. As coisas de Deus não é para sorrir, não. Viu, Cláudio Duarte? Que pega aí o altar e faz ele picadeiro. Vocês precisam parar com essas palhaçadas aí que vocês estão fazendo. Urgentemente, está chegando o dia do juízo. Vocês vão dar risada na frente de Jesus? Será que vocês vão... Olha lá, ele parece com uma neve. Olha lá, a cabeça dele parece uma neve. Meus irmãos, chocarrice é obra carnal. Toma cuidado. Então eu estou falando pelo bem de vocês, tá? Se vocês quiserem catar, tudo bem. Pelo menos é um pastor, pelo menos teve a ousadia de levantar e fazer um vídeo e falar de vocês, para vocês se converterem. Sem agradecer a Deus pela minha vida ainda. Viu, meus irmãos? Cláudio Duarte tem que se converter, falando que sexo oral pode. Como que pode a boca de uma serva de Deus fazer tal coisa abominável diante do Senhor? Meus irmãos, é isso que eu estou vendo. E como eu sempre digo, né? E eu quero que também admoestar os nossos inscritos, assim como começamos esse vídeo. Eu sempre tive medo de alguém me idolatrar. Sabe o que vocês fazem comigo? Faz igual Paulo disse, Seja o meu imitador, assim como eu fui de Cristo. Então é isso. Deus está levantando pessoas para divulgar a verdade? Aí você me fala assim para mim. Hoje no YouTube, eu sou um pastor que foi o primeiro dentro do YouTube a denunciar o pecado de frente. Mas quem me dá essa autoridade, se fosse da carne, eu teria parado. Se fosse da carne, eu teria parado. Eu fui o primeiro homem dentro do YouTube a fazer um vídeo batendo de frente com todas as heresias e com todos os pecados. Pastor Júlio Cruz Libertação cresceu na verdade. Esse canal cresceu na verdade. E vocês que acompanham, dá like, Cada likeinho seu nesses vídeos terrenos e carnais, vocês vão ter que dar conta também, porque vocês estão de apoio com o errado. Viu, meus irmãos? Então, o pastor Júlio levantou no YouTube. Bati de frente com muitos. Vários pastores. Então é isso. Bati de frente não com os pastores, na verdade, com os demônios que estão dentro dele, Porque nós mesmos, na verdade, amamos os irmãos. Eu amo todo mundo. Graças a Deus por isso. Eu tenho um amor verdadeiro. Se alguém vem falar comigo, vai ver como o amor que eu tenho por eles. Mas na hora de ser profeta, não tem que massagear pecado de homem. Meus irmãos, fico com essas palavras. Juventude do Senhor Jesus. Vê o que vocês estão fazendo. Hoje nós tivemos uma manhã maravilhosa na presença de Deus. Vamos, irmãos, mostrar nossas obras de arrependimento. Vamos chorar, Vamos chorar na presença do Senhor. Vamos chorar, meus irmãos. Eu sei que você vai pregar a verdade na tua igreja, você vai ser perseguido. O pastor, você vai mandar você embora de lá, porque eles não amam a Deus. Então, você que tem um canal no YouTube, você que nunca fez um canal no YouTube, baixe esse vídeo. Tem um aplicativo chamado SnapTube. Baixe esse vídeo e coloque, compartilhe esse vídeo, meus irmãos. Porque esse vídeo tem que chegar na vida dessas pessoas, porque essas pessoas precisam entender o amor de Deus por elas. Deus não quer que ninguém se perca, meus irmãos. Deus não quer que Silas Malafaia vá para o inferno. Deus não quer que Edir Macedo vá para o inferno. Deus não quer que nenhum homem conhecido e nem eu quero. Longe de mim, meus irmãos. Longe de mim querer os outros no inferno. Temos uma pasta no Facebook que não foi eu que criei. Foi um amigo meu que até hoje perdi contato com ele. Se ele estiver vendo esse vídeo, entre em contato comigo. No Facebook, chama-se Pasta de Divulgação, Pastor Júlio Curas e Libertações. É só divulgação, eu não tenho Facebook, eu não entro em Facebook, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Dá pra gente cortar o vídeo, fazer várias mensagens para muitas pessoas. Porque, meus irmãos, o fim está próximo. E Jesus está preocupado com a igreja. Temos que viver uma vida de Deus, uma vida com Deus e santidade com Deus. Limpe as vestes velhas. Vamos fugir para este mundo, vamos sair desse mundo, fugir daqui. Fugir para o mundo, O mundo está aqui, vamos fugir
sair dele, né, no caso, fugir dele, e vamos estar cada dia mais próximo do Senhor. E eu queria agradecer a Deus por todos vocês. E então vamos lutar, né, em prol da verdade. E quero agradecer que através desse canal eu estou recebendo muitos e-mails, pessoas em todo o mundo, né, têm aceitado Jesus. Já ganhamos em torno mais ou menos de 13.500 almas através desse canal, até para mais, dá mais de 13 mil pessoas que aceitaram Jesus e estão firmes na presença do Senhor. Mas às vezes eles estão em dificuldade: pastor, eu aceitei Jesus através do seu canal, mas não tem igreja para congregar da forma que o Senhor ensina. Fica nas igrejas mundanas mesmo, mas faz a diferença lá, até Deus te chamar para uma grande obra. Vai orando ao Senhor, vai orando e faz ali a diferença, né? Então hoje em dia tem muita pastora. Eu vou fazer um vídeo sobre pastora, que eu já fiz esse vídeo. Nós removemos se é ou não é de Deus. Tem que tomar cuidado, pastoras. Vocês não podem ensinar. Eu fiz um vídeo sobre isso, né? Eu tenho muitas amigas minhas que se titulam pastoras. Vocês não podem falar que é pastoras. Fala que vocês são missionárias, que é mais bonito. Porque missão todo homem deve fazer, e é necessidade que todo homem faça. Você aí, então você, olha lá, Solange Rodrigues está dizendo que sexo oral não é pecado, diz que pode tudo. A pastora diz que pode. Então vocês vão ver, então, porque ela faz, entendeu? As pessoas são sujas, então as pessoas nunca vão falar assim: eu faço porque eu estou aqui, a igreja está na minha direção. Se eu faço, eu vou falar para vocês que pode também, senão vocês, né? Então é isso daí. Então nós estamos vivenciando esses dias aí. É muito sério a atitude da igreja, né? Depois nós vamos fazer um vídeo sobre relações sexuais no casamento, que eu tenho muito, a minha mente muito aberta para esse assunto, e glória a Deus. Então baixe o SnapeTube lá e baixe esse vídeo, vai estar aí hoje. Aí vamos transmitir para essas pessoas o que é a verdadeira palavra de Deus, né? Que eles venham entender que ainda tem pessoas que não se corromperam por esse sentimento religioso que estamos vivenciando esses últimos dias. Não existe pastoras. Bem falado, irmão Luiz Fonseca. Não existe pastoras. Não podemos, irmãos, admitir esse negócio bispa, pastoras, diaconisa até que existiu na Bíblia, mas obreira é da obra, pode fazer, mas pastoras em frente de trabalho, bispa, né, essas coisas todas, presbítera, hoje tem até presbítera, tomar cuidado com isso, né? As mulheres não podem dominar a casa de Deus dessa forma, tudo tem que ser com instrumentação. Se a mulher é casada, dá para o marido ser o pastor e ela ser a missionária, aí é válido, vai ficar até mais bonito, né? Então é isso. Quero dizer aos irmãos também sobre um tema rapidamente, ainda tenho mais 3 minutos, que é 1h30, sobre o nosso querido, né, amado irmão Marcelo Rezende, né, que é um jornalista aqui, não é de São Paulo, ele é de São Paulo, aqui perto de casa. E o que acontece? Tem muitas pessoas falando: ele foi salvo, né? Meus irmãos, a gente tem que entender uma coisa. Você agora, acho que vou virar polêmica, né? Porque pode alguém pegar e falar assim: o pastor Júlio afirma que o Marcelo Rezende não foi salvo. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Imagina agora, né? Vamos colocar assim, que alguém está morrendo e os últimos vídeos dele, ele aparece com a Bíblia na mão. É por causa disso que temos o valor da salvação? Não. Não podemos falar que Marcelo foi salvo e não podemos falar que ele foi condenado. Porque o confessar do homem, só Deus sabe se é sincero ou não. Então, não podemos dizer: ele falou muito de Jesus, né? Ele fez obra de justiça no final, mas também fez obra de justiça. Não podemos falar também que ele foi um santarrão, que não foi, né? Ele sempre falava assim: se for no país que eu inventei, mandava matar. Isso é o quê? Pecado. Tem que amar o próximo. No final ele se arrependeu, tomara que sim, que se arrependeu dos seus pecados. Ali ele começou a meditar: glória a Deus. Aleluia. O desejo meu é saber que o Marcelo Rezende está no céu nos esperando, lá no céu, né?
Então, eu espero que Deus conforte os familiares, mas não vamos falar, colocar enquete, ele foi salvo, não foi. Não vamos palpitar sobre isso, porque quem sabe essas coisas é Deus. É Deus que conhece quem foi, homem, pastor nenhum. Viu, meus irmãos? Tem o direito de falar assim, esse não foi salvo. Esse foi salvo, esse não foi salvo. Porque nós não sabemos. Só pertence a Deus o conhecer da sua seara. A seara pertence a Deus. Viu, meus irmãos? Então, vamos lá, orar sem cessar, buscar a face do Senhor. E vamos pedir ao Senhor discernimento espiritual. Meus irmãos, presta bem atenção que eu vou falar. Vou tirar o vídeo da primeira campanha do canal e desse dia de hoje vai ser tirado também. Vai ficar no máximo 3 dias no canal. Porque uma pessoa que passa mais de 3 dias sem visitar o canal, então ela já não está ainda mais atenta. Porque imagina, você sabe que está numa campanha. Poxa, eu não vi o primeiro vídeo, eu não estava trabalhando. Dá para você acompanhar no outro dia. Já vai lá, pega quando chegar em casa. Porque eu vou tirar, porque na verdade essa campanha tem que ser dada a Deus. Ela não pode ficar gravada. Então, é campanha, foi passado, já foi a campanha. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo fale melhor aos seus corações. E que Deus tenha misericórdia de nossa alma, para que quando a gente perecer na carne, venha herdar a salvação eterna, preparada desde a fundação dos séculos e séculos, pedindo ao Senhor a nós a santidade, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Que Deus abençoe vocês. Olha, eu peço a vocês, comentem aqui embaixo do vídeo. Eu quero que vocês comentem. Acabando o vídeo, comentem aqui embaixo, fala sobre o vídeo. Pode falar, comentar, que eu vou ficar aqui 20 minutos depois da transmissão respondendo alguns comentários. Que Deus abençoe. Fique na paz. Vamos guardar a santidade e vamos orar por todos os homens. Lembrando bem, Pastor Júlio ama todos. Todos que foram citados em nome. Nós amamos vocês. Nós não queremos que vocês se percam. Queremos que vocês se convertam e vivam. Porque se eu não te amasse, eu não tenho Deus. Deus sabe que eu amo vocês. E sabe que aqui, quando a gente fala em espírito, não denigre a imagem de ninguém. Quando é no espírito, a gente recebe com alegria. Porque realmente foi Deus que falou e não o homem. Então é isso. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe e que o Espírito Santo dê a vocês entendimento e sabedoria para viver num tempo bom, agradável a Deus. Lembrando os irmãos, as irmãs que não mandaram os vídeos ainda, tá fechando, porque nós vamos ficar sem WhatsApp. Aquele WhatsApp que vocês encaminharam a nós vai ser desligado. Vai ser desligado aquele WhatsApp, vocês não vão ter mais contato com nós. E lembrando também que as ofertas missionárias para a obra de 2018, nós estamos pedindo, ajudando os irmãos. Tem muita gente aí pedindo dinheiro no YouTube aí. Cuidado, meus irmãos. A gente vai ali testificar as obras. Tem muita gente que pede dinheiro e nós não vê nada acontecer. Então, nós vamos lá filmar tudo que a gente está fazendo, os trabalhos e tudo. Não está entrando muita coisa. Ainda não temos ainda. Mas você que ore primeiro, não vai ofertando assim, ore. Deus mostrou, o meu irmão uma vez, ele foi ofertar, ele falou que sonhou Jesus mostrando para ele, olhando para mim, falou, dá para ele de comer. Aí ele mandou uma oferta, isso é muito legal. Então as ofertas lá, para que essa obra seja construída. A gente já tem 2 igrejas em Minas, uma na Holanda, e temos também agora contactando o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro também, nós vamos chegar até aí. Que Deus abençoe. Vamos fazer o trabalho nos Morros Cariocas, em nome de Jesus. Vamos tentar ali, contato com os irmãos ali, vamos entrar, falar com traficantes, abraçar os meninos que estão com o fuzil na mão, para que eles entendam que a igreja não esqueceu deles. Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz e que o Espírito Santo fale melhor aos vossos corações. Vamos orar. Poderoso Espírito Santo, eu te agradeço por cada palavra saída da minha boca. Eu te dou, Senhor Jesus, a minha vida essa hora e muito obrigado por esse dia especial. Dia que o Senhor me deu graça para fazer mais um vídeo para essas ovelhas que estão, a Deus, muitas delas desgarradas do aprisco, muitas delas estão enfermas, cansadas, muitos desses daí que estão me ouvindo agora estão dentro do coração um vazio muito grande, mas agora quando acabar esse vídeo já estão sentindo uma alegria muito grande. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado por essa oportunidade. Sim, eu vou fazer, Senhor.
Que assim seja. Jesus mandou eu fazer algo aqui antes de ligar. Só os que nunca conheceram, nunca aceitaram Jesus, né? Eu quero que vocês agora vai escrever aí: eu quero Jesus agora. Vamos ver quantas pessoas querem vir para Jesus agora. Amanhã pode ser muito tarde, meu irmão. Amanhã pode ser muito tarde. A Bíblia diz que aquele que confessa os pecados e a deixa alcançará a misericórdia. Vocês aí, pode digitar aí. Você que não costuma digitar, digita: eu quero Jesus, para a gente saber quem é as pessoas. Vocês aí que querem aceitar Jesus como seu Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Fábio. Maria. Todos os irmãos, tem mais pessoas? Eu quero Jeroimiori, 420, eu quero Jesus. Filha do Rei. Mari Moreira, que nunca aceitou Jesus também. Douglas, quer aceitar Jesus agora. Natan. Só os que querem Jesus, irmão, para não atrapalhar. Patrick. Rodrigo. Eu vou mencionar seus nomes. Fábio. Julielson. Edinaldo. Patrick já falou. Paulo já. Gabriel. Mais rápido, irmãos. Salmos Henrique. Moisés Moza. Jonathan Nunes Carvalho. Só digita quem vai aceitar, amém, meus irmãos? Por favor. Eric Pan. Olha quantas almas aceitando Jesus. Lucas Santana. Não repita, amém, meus irmãos? Foi curada do sangue no nariz atrás da campanha. Rosenberg. Quem mais? Samuel. Vamos orar para essas pessoas que querem aceitar Jesus. Vocês que querem aceitar Jesus, botar primeiro amor, Jordana, põe a mão no teu coração agora. Genilson, todos vocês. Os que ainda não conseguiu digitar aí, fecha os olhos. São mais de 65 pessoas. 73 pessoas, o Espírito Santo me revela. 73 pessoas que estão agora, Jesus está tocando agora. Espírito Santo, essas 73 pessoas que te aceitam, Senhor, eu te apresento eles na palma das tuas mãos. Vivifica eles, Seu Pai, com teu sangue. Dá a eles a vitória. Na modéstia parte, sabemos que somos miseráveis, pobre e pecador. Levanta eles com graça, com amor, como o Senhor tem amado nós e tem mostrado na cruz do Calvário com teu sangue. Vivifica eles na verdade e na justiça, para que eles possam conviver diante do teu santo amor. Pai eterno, ajude-os a conseguir, porque o teu sangue nos faz efeito. Limpa todos os pecados com teu sangue e leva eles para mansões celestiais. Escreve o nome deles no livro da vida, que a partir dos seus pecados são perdoados. Jesus disse: ide, vai e não peques mais. A partir de hoje vive uma vida de oração, consagração, para que vocês possam viver um novo tempo com Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos. Beijo no coração. Vamos lá, pastor Júlio, 1h40 de estudo, glória a Deus. E não há vontade de desligar, não. Dá vontade de ver mais. Mas é necessário nós ir embora. Que Deus abençoe. Hoje, 11h30 da noite, campanha de arrependimento dos nossos pecados. Pedindo ao Deus a misericórdia, a sua justiça e a sua graça. Que Deus abençoe e fiquem na paz, em nome de Jesus.